e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós, amados. Hoje, dia 30 de junho, último dia aí do mês. Quem vos fala aqui é o presbítero irmão José, com mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Uma mensagem, amados, que causa um pouco de incertezas em algumas pessoas, causa algumas discussões. Palavras que se encontram aí no livro de Lucas, do capítulo 6 e o versículo 28, quando Jesus estava falando e disse: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A palavra tem um pouco mais ali, que é para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Então, amados, nós temos que abençoar, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos maltratam. Então, Jesus está falando aqui que quando Jesus veio, as leis que já existiam na época eram totalmente, muitas das coisas eram opostas. A lei falava olho por olho, dente por dente, pagar, se a pessoa cometesse um erro, a pessoa tinha que ser punida. Mas Deus viu a maldade que aquelas pessoas sendo escolhidas estavam fazendo. Não estavam amando as pessoas de forma correta. Estavam fazendo as coisas pelo próprio interesse. Então Jesus veio e colocou esta e outras coisas, Ele virou tudo de ponta cabeça. Para os líderes religiosos, aquilo foi, nossa, que é isso? Mas tudo que ele estava falando tinha base, tem base bíblica. Ele falou tudo o que aconteceu, tudo que eles aprenderam. Mas o que estava faltando naquele momento era o amor, a justiça, ajudar os necessitados, ajudar os pobres, as viúvas. Não, as pessoas estavam largadas, estavam esquecidas. Então, aqui no devocional desta mensagem, amados, orar por quem? Durante todo o ministério de Jesus, ele constantemente virava tudo de ponta cabeça para aqueles que o ouviam. Os líderes religiosos da época haviam se distanciado das leis de Deus. O ensino de Jesus ajudou a trazê-los de volta ao coração da lei, mas ele muitas vezes o fez de maneiras surpreendentes. Então, a lei existia, que era para ajudar os outros, para fazer as coisas, mas tinha leis ali mais rígidas, mais severas. Então Jesus fez essas coisas, essas leis que ele trouxe, que já existiam, de forma diferente. A maioria de nós provavelmente acha que fazemos um ótimo trabalho em amar outras pessoas, mas se formos honestos, a maioria de nós provavelmente tem se dedicado a amar aqueles que também nos amam. É muito mais fácil amar as pessoas de quem somos amigos, quando há confiança construída ao longo de um tempo e um denominador comum, amar, aí fica fácil. Jesus disse que não basta amar aqueles que nos amam. Em Lucas 6, 28, então, ele nos desafia ainda mais. Ele disse que devemos abençoar aqueles que falam mal de nós e devemos orar por aqueles que nos maltratam. Veja bem, era contraditório isso para o povo naquela época. Amar aqueles que nos maltratam, que fazem mal, bem dizer, aqueles que nos maltratam, que falam mal, que nos maltratam, que nos perseguem.
Bem-aventurados, olha lá a bem-aventurança, amados, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se você já foi maltratado por alguém, ou alguém falou mal de você, então sabe como pode ser difícil amar essa pessoa. É difícil amar pessoas que não amam. No entanto, Jesus fez exatamente isso. Quando estávamos no nosso pior, Ele ainda nos amou. Se você acha difícil abençoar aqueles que o maltratam, comece com a oração. Entre você e Deus em oração. Peça ao Senhor para ajudar a suavizar o seu coração. Peça ao Senhor por justiça em uma situação específica, mas também que haja restauração na sua vida. Cada pessoa que existe é uma pessoa que Jesus quer amar. E quando damos passos para amar aqueles que não são amáveis, estamos mostrando o amor de Jesus a alguém que precisa dele. Quando damos um passo para orar por aqueles que nos maltratam, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então aí reserve alguns minutos agora para orar. Peça a Deus para ajudá-la a desenvolver amor por aqueles que o rodeiam. Se alguém o feriu, peça a Deus para começar a curar seu coração. Faça uma oração por essa pessoa também. Peça que Deus esteja com ela, que a ajude e abra um caminho para que ela também tenha um coração brando. Agradeça a Jesus, porque Ele nos amou mesmo quando não éramos amáveis. Amados, existem, eu poderia citar aqui vários exemplos, seja em relacionamento de um casal, seja um relacionamento de pai com filho, relacionamento familiar, relacionamento de um colega de trabalho, ou até mesmo de um amigo que você tenha. É muito fácil, amados, nós ficarmos irados, nós ficarmos tristes, chateados com alguém. E às vezes por causa daquilo você já não fala mais com a pessoa. Não precisamos conviver com a pessoa, mas a palavra nos ensina, Jesus nos ensina a amar as pessoas como a nós mesmos. Não importando o que essa pessoa está fazendo, porque Deus olha um lado de cada pessoa, que cada pessoa, cada ser é uma alma, e Ele quer fazer a obra na vida daquela pessoa também. Às vezes precisa de um empurrão, às vezes precisa de uma palavra sua pode mudar uma pessoa. Então, por isso que tem várias situações da Bíblia onde diz que a gente tem que cuidar, com a nossa boca, cuidar com a nossa língua, que a nossa língua pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. Aí tem pessoas que, porque eu gostava daquela pessoa, mas uma palavra que ela disse, eu nem falo mais com ela. Mas não é assim, mas não precisa cortar desta maneira. Não é que você está cortando o mal, mas ore. E por mais que você não tenha feito nada de errado para aquela pessoa, vá lá, eu gostaria de pedir perdão para você. Por quê? Porque você ficou irado com ela. A nossa reflexão, amados, como você pode abençoar alguém que o maltratou? Orando para que Deus abençoe estas pessoas, me empenhando para ser gentil com elas e também escolhendo perdoá-las. Amém, amados? E é isso. Amados, nós chegamos a mais um final da nossa mensagem de hoje. Espero que você possa ter entendido a mensagem aqui de hoje, que o Senhor nos deu, que nós temos que orar, mesmo por aqueles que nos maltratam. Eu passei por situações difíceis na minha vida, mas eu oro pela minha família, eu oro pela minha mãe, eu oro pelos meus irmãos. Tem pessoas, amados, que me fizeram sofrer, me fizeram algo que me fizeram sofrer, mas estão lá vivendo de boa.
E é nisso que Deus trabalha dentro do seu coração, quando você abre o seu coração a Deus, para que Deus transforme a sua visão das outras pessoas. Amém? Essa então, amados, foi a nossa mensagem. Vamos aqui para a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais esta mensagem maravilhosa. Amado, soberano e eterno Deus, pode ser difícil, Senhor, amar aqueles que me maltrataram, mas eu sei que o Senhor os ama também. Então, Senhor, quero amá-los também. Incentiva-me, Pai, a orar por aqueles com quem estou muito magoado, para estar por perto. Dá-me, Senhor, a coragem para empenhar-me e ser gentil com aqueles, Pai, que são pouco amáveis. E dá-me, Senhor, a força que preciso para perdoá-los. Pois eu sei, Senhor, que Tu és o juiz, não eu. Eu sou tão indigno do Seu amor quanto eles. Em Teu santo, poderoso e glorioso nome, ó Pai, obrigado por esta mensagem, Pai, obrigado por esta oração, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por mais um dia de trabalho, ó Pai. Obrigado pelo alimento que Tens provido, também não tem deixado faltar aí, Senhor, na mesa, na casa do Teu servo, da Tua serva. Pai eterno, obrigado pelos filhos, pela minha família, Pai, pelos familiares e por todos os nossos amados irmãos em Cristo, Senhor. Tanto das nossas igrejas quanto de outras igrejas e denominações, todos aqueles, Pai, que Te buscam, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, aqueles, Pai, que estão aí, Senhor, magoados, às vezes tristes, Pai, chateados, tiveram um sofrimento muito forte em sua vida, passaram por situações terríveis por causa de outras pessoas, Pai. Primeiramente, Senhor, cura, Senhor, o nosso coração e restaura, Senhor, o nosso coração. Porque primeiro, Senhor, temos que estar, Pai, restaurados e curados, Pai, para poder então, Senhor, abençoar aquela pessoa, Pai. Porque no momento, Pai, de ira, no momento de tristeza, podemos, Pai, não querer o bem daquela pessoa, porque Tu sabe como somos. Então, para que sejamos, Senhor, mais parecidos contigo, Senhor, primeiro nos cura, nos restaura. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a nossa boca, Senhor, o nosso falar, as nossas palavras, para que aí, Senhor, venhamos então orar e entender que mesmo aquilo de mais ruim que uma pessoa fez para nós, mesmo assim temos que orar por aquela pessoa, querer o bem daquela pessoa, Pai. Senhor, que estejamos sempre cientes, Pai, disso, porque é isso que nós passamos neste mundo. Por isso que há tanta injustiça, porque é cada um, Senhor, procurando o que é bom para si e não estão nem aí com os outros. Essa é a nossa realidade. Pessoas que quanto mais poderosa pode ficar, mais ela se afasta, mais ela se isola. Poderoso Deus, que Tu possa, Senhor, vir agir, Pai, cada dia mais, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos, Pai, espalhar este amor e compartilhar com as outras pessoas, Pai, este verdadeiro amor. Pelo Teu santo e glorioso nome, ó Senhor, eu entrego, Senhor, aqui também os pedidos de orações, Pai. Continua a fazer a obra, Pai, na vida de cada um. Tu sabes, Pai, quem é, Senhor, que vem sempre pedindo oração. Tem lá o irmão Geraldo. Temos aqui, Pai, a irmã Fátima. Tem a irmã Crislane. Tem a irmã Edna. Pai, tem muitos irmãos, Senhor, que teve outras pessoas, Pai, que pediram também, que comentaram, pessoas que comentam quando Teu servo posta, Senhor. Continua a abençoar também essas pessoas, poderoso Deus. Às vezes, Senhor, eu coloco lá eu posto a palavra e tem pessoas que vão lá e postam outras coisas que não tem nada a ver com a palavra, Senhor. Entra na vida dessas pessoas, Senhor, e muda, Senhor. Que elas possam abrir os olhos e ver a realidade
e ver a tua verdade. E ver, Senhor, e vivenciar, Pai, este amor maravilhoso. Muito obrigado por tudo, ó Deus, eu te agradeço pelo teu santo e glorioso nome. Entrego, Senhor, estas palavras, entrego, ó Pai, a minha vida em tuas poderosas mãos, que seja sempre feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Então, amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com todos vocês. Obrigado aí pela sua participação, continue participando, continue aí comentando, continue compartilhando esta mensagem, que Deus continue aí a fazer a obra. Você estiver precisando de algo, passando por algo, que você possa neste momento sentir o toque do Espírito Santo na sua vida, que você possa, se você está triste, abatido, chateado com pessoas que fizeram mal a você, primeiro peça ao Senhor para te curar, para te restaurar, porque de nada adianta, se você está ferido, você não vai querer o bem de outra pessoa, porque você está ferido, está triste com aquilo. Então primeiramente você tem que se curar. Não é assim? Quando estamos doentes, precisamos tomar um medicamento para ficar bom, para depois irmos trabalhar? É assim também, amados, para fazer o bem para as outras pessoas, nós temos que estar bem. E muitas das vezes nós, servos de Deus, vamos passar por situações, vamos acordar às vezes não tão bem, mas nós sempre, quando alguém chegar e perguntar, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Porque você é uma pessoa sábia. Amém, amados? Voltamos aqui, tinha uma ligação aqui. Bom, que todos fiquem com Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.